Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos dando início a esta terça-feira, trazendo reflexões do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Sueli, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Nós vamos entrar aqui também pelo nosso perfil particular para podermos acompanhar, para ver se está tudo fluindo bem. E aí a gente vai dar sequência, né? Também pelo nosso perfil Perfeito, particular. muito bem, já podemos mandar os aviõezinhos. Gratidão a vocês todos que vão estar conosco. Está muito frio, Sueli, com certeza, está muito frio. Realmente a gente sente muito essa friaca estranha que a gente não está habituado. Não sei onde que você mora, Sueli, mas aqui em Araraquara, chamada Morada do Sol, posso te dizer que não é tão morada não. Will chegou, Sandra, boa noite, sejam bem-vindos. Sandra estava lá agora há pouco lá na live com o Vitor e espero que esteja gostando. O Vitor tem bastante conhecimento, muito mais do que eu. Eu sou um mero estudante, ainda aprendiz. Mas estamos então aqui. Gente, deixa eu dar um recado a vocês, né? Vocês sabem que recentemente nós tivemos uma live, Leila chegou, a Clara também. Jundiaí, 7 graus, meu Deus, Sueli, é muito frio, Jundiaí é muito frio realmente. E nós tivemos uma live e eu trouxe a nossa querida Patrícia aqui de Araraquara, que veio fazer um convite, né, para que... Convite na verdade não, né, ela veio trazer um sorteio para nós. Dani chegou, boa noite Dani, seja bem-vinda. Um sorteio que ela vai fazer pelo nosso perfil, as pessoas que normalmente nos seguem. Gleides chegou também, boa noite, seja bem-vinda. E ela vai sortear o livro O Gigante Deitado e a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça. Vai ser na primeira semana de agosto. Vamos definir exatamente a data, mas é para as pessoas que estão aqui no nosso perfil. Camila chegou e também, Denise também, boa noite. Sejam bem-vindas. Então é mais para as pessoas que estão no nosso perfil, que nos acompanham, e nada mais justo, porque pelo menos assim a gente pode distribuir o livro para quem está junto com a gente, né? Normalmente, do que fazer aquele sorteio que abre para todo mundo, marcar um amigo, isso aí não... É mais importante é o pessoal que está aqui conosco, que realmente vale a pena, né? Então vai ser na primeira semana do mês de agosto, tá? Nós vamos definir a data exatamente qual dia vai ser, mas sintam-se convidados a estarem conosco. Leninha chegou também, gratidão pela presença de vocês. Então deixa eu dar os recados, vamos diminuir o som aqui agora para a gente não gastar tanta voz, né? Que ontem eu falei que ia tentar fazer uma live mais curta, deu 56 minutos, que é muito bom, né? Graças a Deus, melhorou a voz sim, graças a Deus, nada que um spray de própolis e um pouco de aquecimento vocal também, né, não ajude. Gente, então hoje, Escalada de Luz, aqueles que quiserem receber esse livro em PDF, eu tenho para fornecer, basta você encaminhar um direct para mim, que eu marcando o seu e-mail, que eu faço o encaminhamento para vocês, tá? E amanhã uma live hiper mega especial, imperdível, gente, uma live imperdível de encerramento do projeto do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E nós vamos finalizar com o Silêncio, capítulo 35, mensagem intitulada Silêncio, que a nossa querida Ana Teresa vai comentar com muito carinho, né? Com muito carinho, a Ana Teresa vai estar comentando e pretendemos que ela faça um exercício de relaxamento no final da live, tá bom? Rose chegou conosco, boa noite, seja bem-vinda. Só porque eu falei, deu uma engasgada aí.
Sim, amanhã será top, sem sombra de dúvidas. E vamos rogar aos santos protetores, aos espíritos amigos da internet, que possamos ter uma ótima conexão. Mas se Deus quiser, teremos, né? É importante sempre você estar preparado, não só do ponto de vista material, conexões físicas, mas também conexão espiritual. A gente sempre coloca. Responsabilidade nossa perante uma live é como se estivesse numa casa espírita. Então temos a responsabilidade, temos que fazer a nossa preparação, e a preparação começa desde as primeiras horas da manhã, viu, Aloísio? Não é para vocês não, é para mim mesmo. Essas recomendações são muito importantes. E então amanhã teremos encerramento deste livro Palavras para a Alma, com Ana Teresa Camasmi. No sábado teremos o Sábado Espírita pelo Encontro Ponto Espírita, no comando da nossa querida Clara. Luiz Fernando Bom Chiquinho chegou agora, terminou a live dele, está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, sábado próximo, às 21 horas, Sábado Espírita pelo perfil Encontro Ponto Espírita, tá? E na semana que vem, segunda e terça, temos live especial aqui no nosso perfil. Segunda-feira, eu vou receber o nosso querido amigo Dinei, de Catité, Bahia, do perfil @baiano_espírita. Luiz Fernando, quando eu vi esse perfil, acho que eu já comentei com você, mas que os nossos amigos já sabem. Quando eu vi o perfil Baiano Espírita, falei, deve ser o perfil do Divaldo. Mas não era, é do Di, mas é o Dinei. E o Dinei vai estar conosco no próxima segunda-feira, 22 horas, conversando sobre uma palestra de Jerônimo Mendonça, gentilmente transcrita pela nossa querida Clara, que está fazendo um trabalho magnífico de transcrição das palestras de Jerônimo Mendonça. Ah, perfeito. Aí você vai lá no centro, no Tarefeiros do Bem, e pede o autógrafo para Ana, viu, Camila? Aproveita, já que você é do Rio de Janeiro, aproveita e já faz o meu já está autografado, viu? Só para dar pilha em vocês, né, claro. Mas a Ana Teresa é uma gentileza em pessoa. Deixa eu achar onde está o autógrafo da Ana Teresa aqui. Agora perdi também até o autógrafo onde está. Está aqui na capa, né, Luísio? Meu Deus do céu, aqui. Olha aqui, ó. O autógrafo de Ana Teresa Camasmi. Querido Aloísio, sem palavras para agradecer tão belo encontro. Um beijo com carinho, Ana Teresa, 21 de outubro de 2022. Quando estivemos no Rio de Janeiro, participando de um evento com a Ana Teresa. Então, na segunda-feira, o Dinei vai estar conosco nas palestras de Jerônimo Mendonça, tá? Na terça-feira, excepcionalmente, nós precisamos mudar a programação. Era para ser na quarta-feira, mas na terça-feira, isso aí é um presente magnífico, o autógrafo dele. Da Ana Teresa, no livro, né? O Luiz Fernando dizendo que o Dinei faz um trabalho muito bom de divulgação. E os posts do Dinei também, Baiano_Espírita, sigam o perfil do nosso querido Dinei. Então, como eu estava dizendo a vocês, na semana que vem, na terça-feira, excepcionalmente, era para ser na quarta-feira, porque o projeto vai ser de quarta-feira, em substituição ao Palavras para a Alma. Projeto diferente. Nós vamos estar trazendo Márcia França, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer de Ituiutaba, que conviveu muito, muito tempo com o Jerônimo Mendonça, na apresentação do projeto do livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Então, na terça-feira, 22 horas, Márcia França vai estar aqui falando sobre o livro, sobre a vivência dela com o Jerônimo, que é fantástica, fantástica, fantástica. Neuza, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Bom, deixa eu fixar o comentário aqui, senão a gente estamos com quase 10 minutos e eu nem fixei o comentário ainda. Vamos lá. Esperar e discernir é o tema. Live 332
deste projeto que iniciou em 6 de maio de 2022. 22 ou 21? Gente, já perdi. 21. Fez 2 anos esse ano. Fez 2 anos. Vanessa chegou conosco. Gratidão pela presença. Bom, esperar e discernir. O Jerônimo vai trazer para nós algumas situações que usualmente passamos ou não por essas situações. Agora, não significa necessariamente que esta situação tenha relação específica com o caso particular de cada um. É uma análise, é uma possibilidade de situações que podem acontecer. Falei até para a Leninha, que a Leninha, teve uma situação muito particular em relação ao desencarne da filha dela, e a gente não quer dizer de forma nenhuma, Leninha, isso aqui é um exemplo, é uma citação do Jerônimo em face a uma questão particular. Não significa que isso teria a ver especificamente com o caso da sua filha, mas a gente serve para as nossas reflexões em relação a tantas outras questões, tá? Então vamos ver as frases que ele vai trazer para a nossa reflexão do livro Escalada de Luz, na lição Esperar e Discernir. Não lamente o filho que a morte arrebatou do convívio amoroso. Se ele houvesse vivido por mais tempo, quem poderia prever os acontecimentos funestos a que se entregaria? Então vejam, é uma questão muito particular, não significa necessariamente que todo desencarne prematuro de um filho tenha a ver com uma questão que foi para evitar um mal maior na encarnação do seu filho, de forma alguma. É uma das possibilidades. Muitas das possibilidades significam que aquele espírito, já tendo cumprido o lapso temporal necessário da sua jornada evolutiva, já quitou seu débito e está em condições de viver no outro plano, numa outra condição diferente de nós. Consideramos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, que muitos o consideram uma escola, outros um hospital e outros uma prisão. Seria muito mais proveitoso lembrarmos que quando a gente deixa o corpo físico, é para nós uma libertação. Então não tenhamos a ferro e fogo essa frase. Isto pode ser numa questão muito particular. Não significa necessariamente que na questão de fulano, beltrano, ciclano, que tenha sempre a mesma questão. Tá? Então isso é muito importante deixar claro. É uma observação que ele está fazendo em relação a um desencarne prematuro. Uma das hipóteses. Como a gente costuma sempre dizer, em termos de doutrina espírita, não existe uma regra básica, não existe aquela equação matemática que 2 mais 2 são 4. Eu costumo sempre fazer uma relação muito próxima dessa terminologia numérica, quando você fala assim, 2 mais 2 são 4? Nem sempre. Nem sempre. Porque 4 pode ser 2 mais 2, pode ser 3 mais 1, pode ser 100 menos 96. Então nós temos que analisar o resultado, não a equação. O resultado é 4, certo? Então se a gente pensar que o resultado é 4, não significa necessariamente que esse 4 tenha a ver com 2 mais 2. Ele pode ser 100 menos 96, 3 mais 1, 5 menos 1, N hipóteses. Então é sempre bom lembrarmos dessa hipótese, para que a gente não venha fazer tábula rasa de uma questão. Ah, aconteceu isso porque foi aquilo, aconteceu aquilo outro porque foi aquilo outro. Não. Tá? Muito cuidado no trato dessas questões. Gente para falar tem aos montes. Então, por isso que a gente coloca com muita propriedade essa observação. Uma outra questão particular que ele vai trazer nesta mensagem. Perdoa de coração o esposo liviano que abandonou o lar em debandada de aventuras. Certamente necessitará ele de mais fortes lições no capítulo da dor para ampliar o discernimento e cercá-la logo após
do mais puro amor. Em matéria de relacionamento afetivo, separações e uniões, não nos compete tecer juízo de valor de quem quer que seja. Não compete a nós tecermos juízo de valor. Julgar o relacionamento, se a pessoa separou, se abandonou o lar, nós não vivemos naquelas condições. Nós não vivemos sobre aquele teto, nós não podemos julgar, não temos capacidade de avaliar quem quer que seja. Exatamente, Dani, existem tantas variáveis muito além do nosso entendimento. Então, não compete a gente julgar. O esposo abandonou o lar, a mulher abandonou a família. Não compete a nós fazermos julgamento, juízos de valor de quem quer que seja. Uma situação é o seguinte, aquilo que, como eu falei ontem, repito novamente, aquela frase, boa noite, Débora, seja bem-vinda. A frase do livro Sinal Verde, de André Luiz, uma frase muito importante, que diz assim, André Luiz, não assuma deveres afetivos que você não queira, não possa ou não consiga suportar. Então vejam, não só deveres afetivos, deveres profissionais, deveres espirituais, deveres das mais diversas espécies. Se você não tem condição de assumir um determinado compromisso, não assuma. Agora, se você assumiu, procure cumpri-lo até o final. Pois, como Emmanuel nos diz, começar uma tarefa é fácil, continuar nela é difícil, mas concluir a tarefa é sacrificar-se. Então, esta situação, por exemplo, a pessoa que, por uma questão de uma aventura, abandonou o lar, ele vai sorver, por conta da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Pois a responsabilidade pelas nossas relações, elas são inerentes a cada um de nós. Então, esta questão traz também reflexões. Mas ele coloca de que forma? Perdoa de coração. Exatamente. O Sinal Verde, gente, é um livro fantástico. O Sinal Verde é o livro de cabeceira, tanto para o Evangelho no Lar, como também para a regra de etiqueta para o espírita, sem sombra de dúvida, Leninha. Então, perdoar de coração. É difícil. Poxa, você está vivendo com uma pessoa, a pessoa te abandona, trai, N situações. Mas trago novamente a frase de Haroldo Dutra Dias. No mundo há muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Não sabemos o que fizemos no passado. Não sabemos a que frutos estamos colhendo de sementeira do passado. Agora uma frase para todos nós, principalmente para Clara, para Dani e para as Danis, que a gente sempre brinca nessa questão aí. Tenha paciência com aquela atitude paterna que ainda não pode compreender as suas aspirações de filho, recordando que ele, assim procede, em obediência aos princípios que lhe forjaram o berço. Amanhã, com a perseverança da prece, você o terá como amigo fiel dos teus mais altos ideais. Bom, paciência com a atitude paterna e materna, Paterna e materna, não dá para só... Aqui ele coloca a paterna, mas no sentido mais amplo. Tenha paciência com o seu pai, com a sua mãe, que às vezes não te compreende um gesto, uma atitude, as aspirações, você às vezes deseja trilhar um caminho diferente e o teu pai e tua mãe quer que você siga uma área diferente, tenha um estudo diferente, tenha uma vida diferente. Mas a vida é do teu filho, a vida da tua filha. E a gente, na condição de pais, na condição de filhos, a gente compreende que os nossos pais querem o melhor para nós e nem sempre eles nos compreendem as nossas ânsias, os nossos anseios de crescimento, de vida diferente daquela que eles tiveram. Mas eles foram forjados por aqueles princípios de obediência, de resignação. Cada geração traz consigo uma característica muito própria. Então é importante a gente refletir sobre isso e pensar que, como ele está dizendo aqui, amanhã, com a perseverança da prece, você terá como amigo fiel no seu mais alto ideal. Pois se um pai e uma mãe vêm nessa condição, tem uma razão de ser para que a gente consiga aprender
crescer e evoluir. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Choque de geração, temos respeitar. Mas é difícil, realmente, olha, eu falo para vocês, eu passei por uma situação num ambiente profissional que quando nós trabalhávamos, tínhamos praticamente, com algumas diferenças de nuances de anos, um pouco mais, outros menos, mas uma escala de idade, digamos, 10, 5, para mais ou para menos, né, na faixa de idade. Quando veio um grupo novo, recém-formado praticamente, trabalhar, então foi um choque terrível. E a gente teve que tentar se acostumar, se acomodar. É como a gente faz aqui, brinca numa frase muito antiga do interior, principalmente aqui do estado de São Paulo, falava assim, é como num caminhão de mudanças. Hoje os caminhões que transportam mudança, todo protegido, caminhão baú, arrumado, certinho. Mas antigamente como que se fazia a mudança? A pessoa ia fazer a mudança, colocava tudo dentro, os móveis e tal. E ficava aquela coisa estranha. Até a primeira freada na esquina, os móveis se acomodavam. Então, mais ou menos a vida é assim. O choque de gerações existe. Mas a gente tem que compreender que aquela pessoa tem uma história de vida diferente. Como também, gente, não só o choque de gerações, pais e filhos, mas também relacionamento afetivos. Você veio de uma formação, de uma família com uma estrutura, com uma determinada forma de ser, de agir, de pensar. E aí você vai conviver com aquela pessoa e você não casa somente com aquela pessoa, você casa com a família. Por isso é importante você ver se você está adaptado a conviver. Por mais que às vezes você goste daquela pessoa, não só com a pessoa, mas também com a família dela, porque você vai ter que conviver. Então essas questões são muito presenciais e é importante que se faça análise, para que depois você não venha se arrepender, mais isso, mais aquilo, né? Aí já é tarde, como diz o ditado, né? Olha que situação particular também. Não recrimine o noivado desfeito. Ore e espere. Há determinados cortes em nossa vida sentimental que são verdadeiras bênçãos disfarçadas em castigo. Olha, tem pessoas que às vezes, né, começa a namorar um rapaz, namorar uma moça ou vice-versa, e num determinado momento há o rompimento do relacionamento, do noivado. Por parte dela ou por parte dele. E aquilo realmente é um choque, principalmente para aquele que se entregou de corpo e alma, né, pulou de cabeça num relacionamento. E a gente tem que falar, a gente tem que conhecer. Você não mergulha de cabeça numa piscina, né, sem saber a profundidade dela. Sem saber se a água está fria, se dá pé ou não, né, como que é complicado. Então você tem que ir conhecendo as pessoas aos pouco. Agora, quando acontece o rompimento de um relacionamento afetivo, não devemos reclamar, pelo contrário, agradecer, porque muitas vezes aquilo foi, como os nossos irmãos evangélicos costumam dizer, isso foi um livramento. Foi uma situação que te propiciou você, num futuro, encontrar uma pessoa que esteja afinada com você, que seja uma pessoa talvez mais leve de você carregar. Pois o relacionamento a dois não é fácil, a vida a dois não é fácil não, gente. Né? A gente costuma dizer, é comer 1 quilo de sal por dia. Os desígnios de Deus são perfeitos e nós desatentos. Com certeza, Dani. Então, olha, não vamos recriminar os relacionamentos que são separados, seja de noivado, seja de casamento, não sabemos, como eu estava dizendo, cada um sabe aonde lhe aperta o sapato. Às vezes você vê um casal muito próximos assim, e você fala assim, nossa, por que eles separaram? Nossa, mas ela é tão gentil, não sei o quê, ele é tão educado, mas na relação a dois, você não sabe como que é a vida a dois. Então, não vamos fazer juízo de valor. E não vamos recriminar o noivado desfeito, como ele se coloca aqui. Ore e espere, pois há determinados cortes em nossa vida sentimental
que são verdadeiras bênçãos disfarçadas de castigo, né? E a respeito desse tema, o padre Fábio de Mello, numa entrevista que ele fez, salvo engano, com o André Trigueiro, ele falou assim, que certa vez ele estava recebendo uma moça que estava desesperada porque o namorado tinha terminado com ela, o noivo tinha terminado com ela, coisa que o vale. E o padre Fábio de Mello, naquele momento, chegou para ela e falou assim, minha filha, isso não é problema. Eu vou te levar no hospital de câncer, onde tem crianças com câncer, hospital infantil de câncer, você vai ver que é aquilo que é problema. Até o momento que o padre Fábio de Mello passou por um processo depressivo que levou a quase às beiras do suicídio, ele entrou num processo, né, de declínio. Ele, um religioso, crente em Deus, pensar em suicídio, como você poderia imaginar? E aí ele falou que jamais ele mediria, né? Ele jamais mede-se a dor do próximo pela própria régua. Exatamente, Rose. A Rose está vivendo uma situação em família muito difícil quando os filhos do casal são crianças. Todos sofrem. A separação, a gente diz que não é fácil, mas quando tem filho fica mais complicado, porque as crianças não compreendem. E a grande preocupação que os pais têm que ter, é com a relação a não utilizar a criança como forma de joguete, utilizar o filho para ficar fazendo chantagem emocional com a mulher ou com o marido, ou uma e outra, né? Deixa eu ver o que o Luiz Fernando colocou aqui. A gente sempre tem uma solução melhor para os problemas dos outros, mas se fôssemos nós passando pelas mesmas dificuldades, talvez tomaríamos decisões muito piores, com certeza, Luiz Fernando. E a Leninha, não se mede a dor do outro com a sua régua. E isso tudo, gente, a gente vai colocando assim, que nem a Rose estava dizendo. Uma situação familiar, casal se separando, tem filhos. Você tem que lembrar que os filhos continuam sendo seus. Não tem que usar o filho como joguete, como instrumento. Também é outra questão muito particular que acontece muito hoje em dia, dentro do ramo da advocacia, chamada alienação parental, onde os pais tentam fazer, né, a cabeça dos filhos para ir contra o marido ou contra a mulher. Um absurdo isso, gente, um absurdo. Não se faz. Camila, o que eu posso falar para você? Lamentável, lamentável. Exatamente, essa é uma questão, gente, que é imperdoável fazer uma coisa dessa. As pessoas fazem joguetes, fazem verdadeiros joguetes, transformam a vida do outro num verdadeiro inferno. E a criança, às vezes, ela não consegue captar, não consegue perceber. E às vezes o outro tenta comprar com bens, o pai deu um carro para o filho. Lamentável, gente, lamentável. Alienação parental, na verdade, eu não sei, eu não manjo muito dessa parte dentro da legislação, mas eu acredito que isso é caso até de um processo judicial em relação a isso. Não é a minha área de atuação, mas eu falo, é uma situação que, olha, lamentável, é um absurdo a pessoa querer se vingar da esposa ou do marido, utilizando a figura do filho. Gente, é incompreensível. Muita oração, muita prece, que na certeza que no futuro as coisas se esclarecem, viu, Camila? O que nós podemos falar, né? Lamentável, só podemos lamentar. Agora na questão do emprego.
Suporte por mais um pouco o patrão arbitrário, tendo por máximo advogado da sua causa a conduta elevada do trabalho reto, que lhe será amanhã benfeitor inestimável. Bom, como eu estava dizendo ontem, se você está trabalhando sob pressão, um patrão arbitrário, vivendo num ambiente nocivo, onde você acaba passando por... Deixa eu só completar aqui o que o Luiz falou. Normalmente quem pratica é quem tem a guarda, pode gerar a perda da guarda, quem sofre mais são os filhos. Exatamente, fica nesse joguete, né, Luiz Fernando? Bom, na questão agora do trabalho, você tem um patrão que explora, patrão arbitrário, existe também empregados folgados, o empregado existem os dois lados. Tanto o patrão arbitrário que explora o trabalho do empregado, como também existe o outro lado, aquele empregado que qualquer coisa tira licença, N situações. Mas se você está numa situação que, num primeiro momento, você está passando por uma situação de assédio moral, você pode buscar o recurso na justiça, só que provavelmente você vai perder o emprego. Então é recomendável que você continue trabalhando retamente, cumpra o teu dever, pois independentemente do salário que você ganha, nós somos responsáveis pelo nosso trabalho, independentemente de quanto que se paga. Enquanto você estiver trabalhando, cumpra a tua obrigação com esmero, com dedicação. E vá procurando uma outra oportunidade de trabalho, né? Pois o teu trabalho vai ser recompensado no futuro, pois vão ver o seu trabalho frente àquilo que você está fazendo. Deixa eu ver aqui o que a Camila falou. Estou levando isso para a justiça. Ele tem um relacionamento muito tóxico. Essa é outra expressão também que realmente é difícil, né? A Rose, nós não conseguimos ver nosso olhar para nós mesmos, é quase impossível. Ver os nossos defeitos, né? Acho que é isso mesmo, Rose. Então, na situação do trabalho, como a gente costuma dizer, quando a gente reclama do nosso trabalho, e uma coisa muito engraçada aconteceu comigo. Eu tinha um emprego, que eu trabalhava fora aqui de Araraquara, e sempre tinha por meta uma questão assim, que o meu emprego tinha que ser grato a mim, por todo o meu trabalho, meu empenho, minha dedicação, etc. e tal. Não só a minha chefia, porque eu não tinha um chefe direto, especificamente, que era um órgão público, então é diferente a questão ali. Você não trabalha para especificamente uma pessoa física, né? Mais uma organização. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Mas eu sempre achava que o meu emprego tinha que ser grato a mim pela minha dedicação, pelo meu empenho, pelo meu trabalho e tudo mais. Até que participando de um evento, certa vez, e a pessoa falou para mim, você já agradeceu ao teu emprego por toda a oportunidade que ele te deu, de ganho, de conquista material, profissional, de crescimento como ser humano? Falei, nossa, nunca parei para pensar. Então, a gente ser grato pelo nosso emprego, pelo nosso chefe muitas vezes arbitrário, mas que nos dá a oportunidade de ganharmos o pão de cada dia, pela oportunidade de mantermos a cabeça ocupada. E se você está naquela situação, continue trabalhando retamente para que você tenha condição de, no futuro, ser reconhecido e vir ser guindado até para um cargo diferente numa outra empresa, numa outra organização. Mas importante é assim, que a gente continue fazendo a nossa parte o melhor que nós pudermos fazer. Mantenha a resignação perante a doença do corpo, compreendendo a finalidade maior da sua própria iluminação espiritual. Vejam, resignação frente à doença do corpo não é fácil, né, gente? Quando a gente está passando por um problema de saúde, olha, eu passei uns perrengues legais aí no período da pandemia, eu tive herpes zosters, eu tive Covid, graças a Deus leve, e tive dengue.
Olha, das três, posso dizer que a dengue foi a pior de todas. Foi difícil. Foi bem difícil. Foi pior que a Covid, que graças a Deus foi leve. O herpes zoster também foi bem difícil, foi 3 meses aí, bem sofrido. Mas quando você está passando por aquelas provas, e aí que você tem que ver o teu grau de resignação. Quando está tudo bem, quando a gente está, né, velejando num mar de calmo, voando num céu de brigadeiro, maravilha, né? Maravilha, tranquilo. Mas quando vem as dificuldades, quando chega uma doença, quando vem uma situação, aí que nós temos que dar prova da nossa fé e da nossa resignação. Pois toda doença, ela começa sempre no plano mental. As doenças originam normalmente da nossa mente e plasmam no nosso corpo perispiritual. Então, o perispírito que vai depois moldar aquela doença no nosso corpo físico. Então, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos atrair algo bom ou não tão bom para a nossa vida. Então, quando tivermos que passar por alguma situação, resignação é a solução. Paciência na dor, quanta E aí agora uma questão muito particular em relação aos nossos bens de ordem material. Rose, a pior foi a dengue. Olha, sinceramente, viu? A dengue foi... Aí o pessoal ainda chegava a falar assim, não, você tem que tomar água. Toma 6 litros d'água. Gente, eu não tomo 6 litros d'água nem no dia mais quente. Você toma 2 litros, vai, no máximo 2,5 quando está muito calor. Mas tomar 6 litros d'água, você acha que você consegue? Não conseguia nem comer, quanto mais beber água. Agora a questão específica em relação à parte financeira. Aceite com carinho a visita da pobreza, lembrando que o espírito mais evoluído que aqui passou nasceu numa estrebaria e trabalhando, orando, confiando, você chegará amanhã ao porto de luz da eternidade. O trecho do poema Paciência, entendi. Obrigado, Dani, obrigado. Então, quando atraímos e afastamos exatamente o que precisamos, com certeza, né, Débora? Com certeza, porque aí a gente vai estar trabalhando a nossa essência divina, pois muitas vezes precisamos passar por aquelas dores e sofrimentos para que a gente consiga evoluir e progredir. Então, ele coloca como exemplo, né? Às vezes as pessoas falam assim, pobre, a pobreza é uma prova difícil. Outros vão falar, não, que pobreza é difícil. Pobreza é a riqueza que é uma prova difícil. O poder que é uma prova difícil. Eu posso dizer assim, que uma opinião particular, né? Que o poder, se ele não souber ser utilizado, ele corrompe a pessoa. Ele literalmente corrompe. É uma prova mais difícil do que a pobreza, do que a riqueza. Pois de nada adianta você ser pobre e orgulhoso. Preferível você ser rico e humilde. Porque às vezes, a quantidade de bens que você tem, se você consegue fazer daqueles bens a possibilidade de trabalhar a felicidade de outras pessoas, você não se perde na sua jornada evolutiva. Dani, a Dani também teve essa dengue mais pesada. Graças a Deus não foi hemorrágica, mas a gente precisa se cuidar, né? Eu falo assim, vivemos num planeta, aproveitando a música do 14 bis, né? Vivendo num planeta sem juízo, que é a música, deixa eu lembrar, Planeta Sonho. Planeta Sonho. Muito, muito bonito, viu, Dani? Isso aí dá até para você fazer uma poesia também. Então lembrarmos que Jesus nasceu pobre, viveu pobre e trouxe os melhores ensinamentos que nós podemos pensar.
E a gente tem que agradecer muitas vezes as dificuldades que chegam, pois servem muitas vezes de ensinamento e de crescimento espiritual para todos nós. Bom, gente, terminamos a lição Esperar e Discernir. Nós vamos retornar agora com o Escalada de Luz na quarta-feira, dia 28, e vamos falar da humildade, tá? Quarta-feira, dia 28, vamos falar da humildade, porque amanhã teremos o último estudo do livro Palavras para a Alma, com a presença de Ana Teresa Camasmi, lição 35, o silêncio. E lembrando também que na segunda-feira teremos a presença do Dinei, do perfil Baiano _ Espírita, vai estar conosco. O Baiano vai estar falando conosco sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça na segunda-feira às 22 horas. Na terça-feira teremos a apresentação do projeto novo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida e obra de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, psicografia de Jerônimo Mendonça Espírito, pelo médium Nicola Fratari Neto. Vamos receber a presença de Márcia França Franco. Boa noite, Luiz. Obrigado pela presença. E Márcia França Franco estará conosco, que é presidente do Lar Espírita Pouso no Amanhecer. E aí vocês estão convidados para conhecer o projeto maravilhoso deste novo livro que nós vamos iniciar a partir de julho, toda quarta-feira às 22 horas. E a Márcia vai estar excepcionalmente na terça-feira, porque na quarta-feira eles têm reuniões no grupo lá no Centro Espírita, no trabalho mediúnico de quarta-feira. Então vai ficar um pouco em cima para vir na quarta-feira. Então, fica dado o recado. Vamos então às nossas vibrações. Convido então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, que quiserem colocar um copo com água para fluidificar, para mentalizar um ente querido necessitado, que entre em sintonia neste momento. Assim, neste momento, nós convidamos a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, aos bondosos amigos espirituais que nos assistem sempre, pedindo que possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que já passou por ela, vai assistir depois, por cada um desses amigos, seus entes queridos, familiares, necessitados de prece, de oração. Mentalize esse irmão necessitado. Envie as melhores vibrações de amor, de paz, de equilíbrio para o seu corpo, para a sua mente, para seu espírito. Que ele possa receber da espiritualidade maior todas as bênçãos. Queremos rogar, Mestre, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que nos pediram preces, e também para que visite os doentes nos hospitais ou em seus lares, visite os órfãos, os velhinhos nos asilos, os presidiários. Ampare aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações queridos. Rogando ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco amanhã, 22 horas, no encontro com Ana Teresa Camasmi, no encerramento do livro Palavras para a Alma. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.